Sou obrigado a usar uma corrente para simbolizar a minha consagração? Salve Maria! Meu nome é Guilherme Martins, este é o canal Consecrácio. Hoje vamos enfrentar uma dúvida muito comum entre aqueles que começam a se preparar para a consagração a Nossa Senhora pelo método de São Luís Maria Grignoni Montfort. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se agora mesmo, ative o sino das notificações, compartilhe este vídeo com seus amigos e parentes e ao final deixe seus comentários para contribuir com os nossos estudos. É muito comum hoje em dia encontrar em ambientes católicos grupos de pessoas, sobretudo jovens, que fazem sua consagração a Nossa Senhora como escravos, pelo método de São Luís Grignoni Montfort, e procuram viver de acordo com essa devoção. É fácil identificá-los pelas vestes mais recatadas, o uso do véu pelas mulheres, as moças, e a ostentação de correntinhas no braço. Certa vez, um amigo meu, levando em peregrinação uma imagem de Nossa Senhora de Fátima, ele fez contato com um grupo, e esse grupo se chamava, dizia, nós todos aqui somos da Senzala. O nome deixou esse meu colega um pouco intrigado, mas os jovens explicaram, aqui somos todos escravos de Nossa Senhora. Todos usavam correntes, etc. Esse colega ficou até muito contente, porque ele também era consagrado a Nossa Senhora por esse método. Como esse uso da corrente vai se tornando assim comum, já não causa assim tanta surpresa. Podemos até já chamá-lo de uma santa moda, por assim dizer. Muitas pessoas que se vão aproximando acabam gostando da ideia e procuram logo formar o seu kit de consagração com uma corrente para usar no pulso. Outros, entretanto, por temperamento ou outra razão qualquer, não sei, ficam ressabiados. E é algo que, como veremos, acessório, não essencial. Esse algo pode parecer a eles, pode acabar parecendo um obstáculo para seguirem esse método de consagração. Mas então, o uso da corrente é ou não é obrigatório? Explicitando melhor e aprofundando o assunto, o uso da corrente é essencial para podermos nos consagrar ou nos considerar escravos de Maria, ou não é essencial? É preciso dizer que o próprio santo, São Luís Maria Grignoni Montfort, dedica uma quantidade não pequena de páginas para recomendar o uso da corrente. Essa recomendação está precisamente no capítulo 8º do tratado, chamado Práticas Particulares desta Devoção. É o mesmo capítulo em que o santo se refere à preparação para a consagração, em que ele sugere a recitação do terço, da coroinha de Nossa Senhora, entre outras coisas. São as chamadas, como ele chama, as práticas exteriores da perfeita devoção a Nossa Senhora. Curiosamente, ele dedica mais páginas para tratar do uso da corrente do que usa para descrever a preparação da consagração em si, e também para todas as outras práticas exteriores. Nós vemos por aí o empenho que ele tinha no uso das cadeias, das correntes. Ele trata desse assunto nos números 236 a 242 do livro tratado. Já no início, ele resolve nossa dúvida. E eu vou usar aqui meu exemplar do tratado, esse que vocês veem, que é o que eu tenho desde o início, desde 1900 e, antigamente, 96, quando eu fiz a minha consagração. Número 236, diz ele. Trata sobre a prática de usar pequenas cadeias de ferro. É muito louvável, glorioso e útil trazer como sinal de sua amorosa escravidão pequenas cadeias ou correntes de ferro bentas com uma bênção especial. Estas demonstrações exteriores não são, na verdade, essenciais, diz o santo. E uma pessoa bem pode se dispensar, embora tenha abraçado esta devoção. Vejam que o santo aí acumula 3 adjetivos para essa prática, o uso da corrente: louvável, glorioso e útil. Não é pouca coisa. Um espírito crítico certamente levantará uma objeção. Essa ostentação não será vaidade? Não pode acontecer que os jovens, que vão sendo atraídos por esses grupos, acabem abraçando essa prática apenas por moda? Como nós chamamos de santa moda, mas apenas por moda? Mas o santo já tinha se prevenido contra essa objeção alguns parágrafos antes. Vejamos, parágrafo 226. Se bem que o essencial desta devoção consista no interior, efetivamente, uma das características que o santo dá à verdadeira devoção a Maria Santíssima é o ser interior. O que quer dizer, segundo ele, que essa devoção parte do interior, ou seja, da alta estima e consideração
em que o devoto tem a Nossa Senhora, do conhecimento que ele procura ter dela, né, do alto valor que ela dá, que o devoto dá à Nossa Senhora. O crítico, aqui, essa pessoa crítica hipotética que nós estamos considerando, iria triunfar dizendo: eu sabia, o que importa é o que está no coração, não essas exterioridades. E o próprio santo classifica os devotos exteriores como falsos devotos. Mas vejamos como o santo continua. Essa devoção conta também práticas exteriores, que é preciso não negligenciar. Então, mesmo o santo que tinha atacado os devotos exteriores, por serem apenas exteriores, mesmo o santo que tinha dito que é uma devoção na essência interior, a verdadeira devoção, aqui ele vem dizer: são práticas que não se deve negligenciar. Ele dá 3 razões. Primeiro, tanto porque as práticas exteriores bem feitas ajudam as interiores. Primeira razão. Segunda razão, como porque relembram ao homem que se conduz sempre pelos sentidos o que fez ou deve fazer, porque relembram ao homem o que fez ou deve fazer. E terceira razão, também porque são próprias a edificar o próximo, que as vê, o que já não acontece com as práticas puramente interiores. Aqui o santo faz lembrar aquele ditado que é um tanto controvertido, que diz assim: o hábito não faz o monge. Na verdade, na essência, é bem verdade que o hábito não faz o monge. E as práticas exteriores não fazem o devoto interior. Porém, elas ajudam as práticas interiores, lembram ao homem o que fez ou deve fazer e ajudam a edificar o próximo. São 3 razões bastante fortes para não negligenciarmos as práticas exteriores. Eu dou outro exemplo polêmico, mas bastante claro. A batina é essencial para o padre? Se eu disser que sim, eu arrisco desordenar, por assim dizer, muitos padres que viveram em contexto de perseguição, por exemplo, na Rússia comunista, ou mais no passado ainda, nos primeiros tempos do cristianismo, e tiveram que usar roupas civis para se disfarçarem. No entanto, que diferença a gente lidar com um padre quando ele usa batina. A gente sente, por assim dizer, o caráter sagrado da sua pessoa. É forçoso, porque quem usa batina, o padre que usa batina, o religioso que usa o hábito, o bispo que usa batina, etc., precisa viver de acordo com aquilo que a batina significa. E aí essa reversibilidade, um que se volta ao outro, entre o exterior e o interior, a prática interior e a prática exterior. Um ajuda e condiciona o outro. Mas vamos ver como o santo continua. Nenhum mundano, portanto, critique, nem meta aqui o nariz, dizendo que a verdadeira devoção está no coração e que é preciso evitar exterioridades, que nisto pode haver vaidade, que é preferível cada um ocultar a sua devoção, etc. Essas linhas, elas demonstram o que eu gosto de frisar no meu curso, que é a força de alma de São Luís Grignon, sua radicalidade, seu zelo. Ele foi muito incompreendido em vida por causa desse espírito forte. Muitos se afastavam dele porque queriam uma devoção mais suave, sem confrontos com o mundo. E São Luís parece um santo bem apropriado para essa nossa época de relativismo. Quem quer manter-se fiel à sua fé precisa tomar essa atitude de afirmatividade, de combatividade, eu diria. Senão, o que acontece? A gente vai cedendo, e quando vê, onde foram parar os nossos valores? Vamos voltar às palavras do santo sobre o uso da corrente. Essas correntes, embora de ferro e sem brilho, são mais gloriosas e mais preciosas que todos os colares de ouro dos imperadores. Nos tempos antigos, a cruz era o que havia de mais infamante. Hoje é o símbolo mais glorioso do cristianismo. É só nós pensarmos que ela foi parar no alto das mais altas catedrais e no alto dos mais altos símbolos de poder que foram as coroas dos reis e imperadores. O santo, novamente. Digamos o mesmo dos ferros da escravidão. Entre os cristãos, essas cadeias de Jesus Cristo são o distintivo mais ilustre, pois, novamente, 2 razões. Elas nos livram
e preservam dos liames vergonhosos do pecado e do demônio. Segunda razão, elas nos restituem a liberdade e nos ligam a Jesus e Maria, não a contragosto e à força, mas por caridade, por amor como a filho. São Luís aconselha então a usar sempre essas cadeias até a morte. Diz ele, quem sabe se no dia da ressurreição dos corpos, no juízo final, essas cadeias, pendentes ainda dos ossos dos cadáveres daqueles que usaram em vida a corrente, não virão a constituir uma parte de sua glória, mudando-se, transformando-se em cadeias de luz e de glória? Sabemos pelo Evangelho que Nosso Senhor ressuscitado mostrou aos apóstolos suas chagas nas mãos, nos pés, no lado, fez São Tomé tocar em seu lado, mesmo estando com o corpo glorioso, corpo que já não é passível de dor e sofrimento, mas perfeito. Ele, Nosso Senhor, quis manter aquelas chagas com um sinal glorioso. Assim também as nossas correntes se tornarão símbolo de glória por nossa escravidão de amor a Nossa Senhora. Felizes, portanto, diz o santo, 1000 vezes felizes os escravos ilustres de Jesus em Maria, que até o túmulo usarem essas cadeias. Vejam como para o santo não há meio termo. É até a morte um vínculo mais forte que possa haver com a Mãe de Deus. No entanto, não é uma força assim desarrazoada, sem sentido, sem motivo. Ele, como bom aluno dos jesuítas dos bons tempos, dá as razões lógicas para usarmos a corrente. Primeira razão que ele nos dá, estou no número 238. Eis os motivos por que se usam estas cadeiazinhas. Primeiro, relembram ao cristão os votos e compromissos do batismo. Portanto, relembrarmos os votos do batismo. Relembram a renovação perfeita das promessas batismais que ele fez por esta devoção e a estrita obrigação em que está de conservar fiel. O homem, porque se deixa levar mais pelos sentidos do que pela fé pura, esquece facilmente suas obrigações para com Deus, se não tiver algo que ele as traga à memória. É uma coisa terrível. Nós nos esquecemos muito facilmente dos nossos compromissos. Por isto, estas pequenas cadeias servem para lembrar ao cristão aquelas cadeias do pecado e da escravidão do demônio, de que o santo batismo o livrou, e a dependência que, neste sacramento, no batismo, votou a Jesus Cristo, e a ratificação dessa dependência feita ao renovar os seus votos na consagração que ele ensina. E um dos motivos, continua ele, porque tão pouco os cristãos pensam nas promessas do santo batismo e vivem com tanta libertinagem, como se nada houvessem prometido a Deus, como se fossem pagãos, vejam a força do termo. O motivo é não trazerem nenhuma marca ou distintivo exterior que disso os relembra. Portanto, a importância desse símbolo exterior para deixar marcada essa lembrança do santo batismo e da renovação do santo batismo, que é a consagração. A segunda razão que ele dá tem a ver com combater o respeito humano. Vejamos. Segundo, o número 239, mostra que ele, o escravo de Jesus Cristo por meio de Maria, mostra que ele não se envergonha de ser escravo e servo de Jesus Cristo, e que renunciou à escravidão funesta do mundo, do pecado e do demônio. O respeito humano é uma verdadeira praga entre nós católicos. Por que nós, sendo a maioria da população, ficamos envergonhados de nossa fé? Naturalmente, quando fazemos parte de uma maioria, a tendência é não ter vergonha de ser como todo mundo. Entretanto, como é comum a gente ver alguém, por exemplo, passando na frente de uma igreja, fazer o sinal da cruz, assim como que disfarçado, vendo se não tem ninguém observando, com uma vergonha que é de espantar. Gente que faz questão de comprar o terço menor possível, um anelzinho discreto, quase que não parece terço, para que ninguém veja que ele está rezando. Terceira e última razão, ainda número 239. Essas cadeiazinhas garantem-no e preservam-no dos grilhões do pecado e do demônio, pois ou estaremos agrilhoados, presos, amarrados pelas correntes do inimigo, ou traremos as cadeias da caridade e da salvação. Uma correntinha, um objeto, como ele disse lá no início, um objeto bento, como por exemplo uma medalha de Nossa Senhora, uma medalha de São José, o escapulário. A corrente tem uma força em si, não é como um amuleto, nada disso, mas como algo que
porta a graça, se podemos nos expressar assim. E também porque, sendo visível, sensível, ele nos ajuda a lembrar, pelos sentidos, do compromisso que fizemos, da renúncia ao pecado. Você deve se lembrar, se já leu o tratado, se já fez sua consagração e se a vive como deve ser, que ela é como disse agora, como li agora, a renovação das promessas do batismo. No batismo, nós renunciamos a Satanás, suas pompas e suas obras, ou seja, o que são as obras, a pompa e as obras do demônio? Nada mais do que o pecado. Ao vermos, ao sentirmos a corrente que nos aperta, nós vamos lembrar na hora da tentação que prometemos não pecar, não ceder ao demônio. Isso será uma ajuda preciosa contra a tentação. Nós vamos descer às questões mais concretas. É obrigatório, é essencial usar a corrente? Já vimos que não. O próprio santo diz, não é essencial, mas é altamente aconselhável. Qual corrente devo escolher? Deve ser de ferro ou ela pode ser uma joia? O santo nos diz, eu até posso, pelo que já li de São Luís, eu posso imaginar alguém fazendo essa pergunta. Mas padre Luís, meu pai, pode ser uma corrente de ouro? São Luís dizia. Ele menciona no texto várias vezes uma corrente de ferro. Não é o ouro do mundo, não são as riquezas, não é o gozo da vida, mas é o ferro que simboliza, o ferro não sendo coberto, etc., que simboliza mais dureza, etc. Ora, mas então, como é que é? Vai ficar enferrujando no meu braço? Não. Em tudo deve prevalecer o bom senso. Eu devo usar algo discreto, que não sirva para ostentar, que não seja um símbolo de riqueza, que seja um símbolo realmente dessa consagração. Né? Pode ser recoberto, pode ser de outro metal. O que importa aqui, novamente, é o interior e que esse símbolo me ajude a lembrar, me ajude a despertar essas razões interiores para eu viver bem a minha consagração. Onde devo usar a corrente? Deve ser ao pescoço, deve ser no pé, na perna, deve ser no braço, deve ser na cintura. O próprio santo, no número 242, nos deixa a inteira liberdade. Ele diz algo assim: esses amorosos escravos de Jesus Cristo podem usar suas cadeias ao pescoço, ou no braço, ou na cintura, ou nos pés. E aí ele dá exemplos, vocês podem ler, dá exemplos de santos ou almas piedosas que usaram a corrente. Um usou na perna, outra usou na cintura, ou ao pescoço, etc, etc. Portanto, fica a conclusão. O uso da corrente não é essencial para a consagração, mas muito aconselhável. Se por algum motivo a pessoa tem vergonha ou por razões de saúde ou conveniência não pode usar a corrente, não deixe de fazer a consagração por causa disso. Meu caso pessoal, por exemplo, aqui, porque é quem eu mais conheço. Quando eu fiz a minha consagração, 8 de dezembro de 1996, tinha por uns colegas que fizeram, os amigos que fizeram também, fizemos um acordo, ou enfim, levantamos onde usaremos e tal. Eu comprei uma corrente grande, usava na cintura, um cadeado radical e tal. Não contei para os meus pais, que eles certamente me proibiriam, mas na roupa da escola a corrente ficava meio aparente, ficava meio assim, como é que é, eles vão descobrir, etc. E até já na época eu era muito engajado em movimentos contra o aborto, ia muito ao Congresso acompanhando colegas mais velhos e tal, para acompanharmos os debates contra o aborto, fazer campanha junto aos deputados, e sempre tinha o detector de metais. Aí ficava a dúvida, e aí, se eu estiver usando essa corrente, precisar tirar lá na hora, vou precisar mostrar para o segurança o que ele vai achar, vão achar que estou querendo fazer um atentado, etc, etc. Então, não era conveniente. Então, depois eu passei a usar uma corrente que tinha comprado antes de fazer a consagração, uma corrente para usar ao pescoço, tinha pedido ao padre para benzer, etc. Só que, por razões pessoais, o que ia acontecendo? Eu sempre suei muito, e aí aquela corrente oxidava e marcava toda a roupa, e a mãe reclamava. Então, como eu devia proceder? Resultado, a que conclusão eu cheguei? Por essas razões, hoje eu uso essa mesma corrente, a mesma do meu kit de consagração, como eu disse, essa mesma corrente eu uso ao dormir, ao pescoço, por fora da roupa. É a solução a que eu cheguei. Não sinto que eu tenha deixado de ser escravo de Nossa Senhora
por causa disso, mas eu vejo que me faz muito bem, mesmo sendo só à noite, nessa ocasião em que não cause esses problemas todos, mas eu sempre me lembro, osculá-la, ao colocar minha mãe, vós que sois a Virgem fiel, ajudai-me a ser fiel a essa consagração que eu vos fiz. Creio que com isso nós respondemos a essa dúvida cruel. Sou obrigado a usar a corrente, se eu não usar deixarei de ser escravo, não posso fazer a consagração? Não. Vimos as razões que o santo nos dá, o incentivo que ele nos dá para usarmos a corrente e colocarmos as coisas nos verdadeiros trilhos para progredir nessa devoção. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se agora mesmo, ative o sino das notificações, compartilhe esse vídeo com seus amigos e parentes e deixe abaixo as suas considerações, as suas dúvidas, as suas objeções até para contribuir com esses nossos estudos. Salve Maria!